Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando ainda estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos sentar. É Paulo quem nos conduz à primeira leitura, trazendo-nos uma expressão que, na verdade, ilumina a relação que nós temos com todas as escolhas em nossa vida, que é a expressão parto. O apóstolo, diante das controvérsias que tem com a sua comunidade, aquela que poderíamos dizer que é a que mais lhe custa, a comunidade aos coríntios, lhe custa a insistência, a paciência, o afeto, tanto que ele escreve 2 cartas aos coríntios, tentando lhes convencer da profundidade do Evangelho, que, sendo uma graça da parte de Deus, pode ser esgotado por nosso egoísmo e por nossa pretensão. Nós, às vezes, podemos invalidar as graças divinas em nossa vida por não permitirmos que Deus haja. Nós, às vezes, querendo fazer com que as coisas sejam sempre exatamente do jeito que nós queremos, podemos roubar o lugar de Deus. Às vezes, quando nós não estamos abertos à graça divina, ocupamos o lugar que pertence a Deus e podemos invalidar a ação de sua graça em nossa vida. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo, de que o povo de Corinto, tornando-se inimigo da cruz de Cristo, invalide a força do Evangelho anunciada pelos seus lábios e também pela sua vida. Por isso, o apóstolo, no versículo 15 desta primeira leitura, diz: podem até ter muitos educadores. Aqui ele está se referindo a Apolo e tantas outras pessoas que ecoam na comunidade o Evangelho, mas fui eu quem vos gerou a fé. O apóstolo, então, está dizendo do parto, que é uma palavra fecunda, como disse, que ilumina este movimento que cada um de nós faz nas escolhas da vida. E toda escolha da vida pressupõe uma dor. Gosto de uma frase de um pensador, William Blake, onde ele diz que o prazer até engravida, mas só a dor é capaz de fazer parir. Não há despertar da consciência sem dor. Para que nós tomemos consciência de quem nós somos, há sempre uma dor de existir. Temos que estar diante dos nossos avessos, dos nossos limites, dos nossos traumas e dos nossos fantasmas. Não há a mínima possibilidade de nós darmos à luz a uma profissão sem que isto nos custe. Porque até que nós estejamos lutando para passar num concurso público, tudo são flores. Mas quando nós estamos naquele lugar onde nós alcançamos aquilo que foi objeto dos nossos sonhos e das nossas noites mal dormidas, nós percebemos que sempre haverá um abismo entre aquilo que nós idealizamos e a realidade tal como de fato ela é, de segunda a sexta, onde a vida é muito menos estreia e muito mais sobre um filme em cartaz, né? A obediência cotidiana, o silêncio, o desconforto de alguém que não pensa exatamente como a gente ou que às vezes até está puxando o nosso tapete. É precisamente naquele lugar onde nós seremos desafiados a amar, mesmo quando tudo for contrário. E podemos pensar também na relação que uma mãe tem com seus filhos. Nenhum de nós tem dúvida do quanto é doloroso e angustiante um parto, sobretudo se ele for, como nós dizemos de uma maneira imprecisa, um parto natural. No entanto, uma mãe que dá à luz a um filho, num momento de dor e cercado de angústia, terá que fazer durante toda a vida o parto mais desafiante, o
parto das noites mal dormidas, o parto da adolescência, não é? Onde os filhos vão ficando diferentes e nós também temos que nos reinventar, onde nós descobrimos que o menino veio com a genética ruim da família do nosso marido, não é? Esse é o parto mais desafiante e vai custando parte da nossa alma e vai sendo feito e tecido durante toda a vida. Esta é a dor da escolha, a dor do parto, a que se refere o apóstolo Paulo, porque ele ama essa comunidade ao Corinto, a comunidade dos coríntios. Ele ama os coríntios e nós padecemos por aquilo que amamos. Porque amar, inevitavelmente, nos impõe escolhas, renúncias e sacrifícios. E porque neste atravessamento que o amor nos causa, não é? Porque cada um de nós, quando ama um filho, quando ama uma profissão, quando ama alguém, é atravessado, é solicitado nas indigências do outro, terá que reinventar a imagem que faz do outro, terá que amar apesar do outro. É precisamente neste lugar que pode manifestar-se a obra da salvação. Ou seja, neste lugar dos nossos afetos, dos nossos avessos, nesse lugar onde nos custa, ali se manifesta a grande sabedoria, diz o apóstolo Paulo, que é a sabedoria da cruz, que é insensatez para os gregos, que é loucura para os judeus. No entanto, é aquele lugar preciso onde nós nos encontramos unidos ao Cristo, que também padeceu por aqueles que amou até o fim, na duração e na intensidade. Por isso, nenhum de nós pode retroceder no amor, que certamente não será um sentimento, que não será certamente certeza, que não será certamente situação confortável o tempo inteiro, mas amar significa estar convicto, significa ter feito a escolha, não precisar mais escolher. O amor não é alguma coisa que nós estamos dando aos outros, mas alguma coisa que nós estamos dando a nós mesmos, numa fidelidade às nossas convicções, à fé, e porque estamos unidos ao mistério da cruz do Senhor. Paulo está aqui, nesta primeira leitura, atravessado naquilo que ele tem de mais íntimo, e para provocar, assim como nós fazemos, quando a gente quer irritar uma pessoa, não é assim que às vezes acontece dentro de um casamento? Não evidentemente de vocês, que é um casamento perfeito, mas pense você no casamento da sua vizinha, nos berros que você escuta no seu condomínio ou no seu bairro. A gente tem a capacidade de ir lá naquele lugar onde a gente já no café da manhã vira o outro do avesso. Então a comunidade dos coríntios, ela joga na cara do apóstolo Paulo que Apolo prega melhor do que ele. Eu sempre, quando venho à cabeça, tentando materializar quem era o apóstolo Paulo, me vem à cabeça aquele Rodrigo Wilbert, não é? Um rapaz loiro, bonito, que cozinha, que conserta a casa, que cuida dos filhos. Essa imagem que me vem, um homem apolíneo, como nós costumamos dizer. Então, para ir naquele lugar onde o apóstolo Paulo ficaria incomodado, a comunidade diz, mas nós somos de Apolo, nós não somos de Paulo. E aí Paulo está dizendo, que diferença faz ser de Apolo, de Pedro, de Paulo? O que importa, antes de tudo, é que nós somos de Cristo, pertencemos a Cristo. E aqui vemos uma lição muito importante do apóstolo Paulo, porque alguém que nos irrita é alguém que nos conhece profundamente. E precisamente pela capacidade que tem de nos conhecer, pode nos roubar de nós mesmos. Naquele lugar onde o outro vem a nós com seu insulto, com a sua indigência, com a sua bile e com o seu ressentimento, somos nós que temos que dar conta de nós mesmos. Porque alguém que nos conhece nos irrita e só pode nos dominar porque sabe coisas em nós que nós às vezes não queremos aceitar. Por isso que vem a nós a lucidez do apóstolo Paulo, quando alguém estiver nos insultando, quando alguém estiver nos injuriando, nos caluniando, que nada nos tire do eixo e não nos faça perder a paz. Porque, ao fim e ao cabo, quem se conhece verdadeiramente não se leva a sério, né? Oxalá venha a nós essa sabedoria da cruz de Cristo, quando alguém nos insultar dizendo coisas que às vezes até são verdadeiras sobre os nossos defeitos, a gente possa dizer assim, e esta pessoa nem sabe o que eu faço quando ninguém está vendo. Porque qualquer um de nós que se conheça precisamente saberá do grande esforço que a gente tem que fazer todos os dias para ser bonzinho.
Parece que o apóstolo Paulo tem essa lucidez. Ele não se deixa sequestrar e continua insistindo no seu amor. Chama os coríntios de filhos queridos e amados. Porque o amor existe precisamente para aquele lugar onde falha a justiça. Seria justo que eu devolvesse na mesma moeda. Seria justo que eu retrucasse. Seria justo que eu continuasse xingando. Eu até tenho motivos para poder acabar com essa pessoa que está me caluniando, mas eu escolho não tocar tambor para maluco dançar. Eu não vou dar em mim lugar de honra a essa ofensa que o outro está cometendo. E, sobretudo, eu não vou carregar pesos que não são meus. Essa é a lucidez do apóstolo Paulo. Ele continua alertando os coríntios e a cada um de nós do risco que nós tenhamos interesses conflitantes, tenhamos muitas vaidades, estejamos inchados. Essa, de fato, é uma característica também dos nossos tempos, não só dos tempos dos coríntios, aquele lugar onde nós estamos inchados do nosso conhecimento. Basta hoje abrir uma rede social para ver uma série enorme de pessoas inchadas de conhecimento, que têm a ilusão de saber o que é que tem que fazer os juízes deste ou daquele lugar, que acham que a sua visão ideológica é capaz de fazer uma descrição precisa do mundo, e o apóstolo diz na carta aos Coríntios, o problema é que o conhecimento incha, diz o apóstolo Paulo. Somente o amor é capaz de edificar. Não estejamos inchados com o nosso pretenso conhecimento, com a nossa ilusão de sabermos mais sobre a vida dos outros, mas nos abramos ao amor, porque o amor nos esvazia daquelas coisas que menos importam, né? Daquilo que nos leva a discutir com o marido no café da manhã, daquele narcisismo das pequenas diferenças que faz a gente transformar a nossa comunidade, o nosso bairro, num inferno. Tudo aquilo que incha, tudo aquilo que sobra, tudo aquilo que é excesso, está dando testemunho de uma falta. Os coríntios eram uma comunidade que tinha um sentimento de inferioridade. Não eram assim uma comunidade comparada a Atenas e a Roma, e precisamente por isso estavam o tempo todo querendo afirmar-se. Quando você estiver diante de uma pessoa que tem uma timidez patológica, uma pessoa que tem um sentimento de inferioridade, alguém que não sabe de si, ela vai estar o tempo todo tentando se afirmar. Pela maneira com a qual ela veste, pelos lugares que frequenta, pelo carro novo que ela troca todos os anos, porque alguém que não sabe do próprio valor tem que sempre ser escoltada pela vaidade, não é? Porque na incapacidade de reconhecer o que ela é, para além daquilo que ela veste, ela sempre tem que ser a melhor naquilo que veste, naquilo que fala, nos lugares que frequenta. É isso que está alertando o apóstolo Paulo. Ele diz, olhando inclusive para si mesmo, nós fomos tornados um espetáculo, um teatro. Nós somos loucos por causa de Cristo. Só os loucos sabem, né? Nós costumamos dizer. Então o apóstolo Paulo diz, se há um lugar onde nós podemos nos engrandecer, é aquele lugar onde nós nos aproximamos de Jesus. Aquele que de rico que era se fez pobre. Porque a pobreza não é material. Antes que me chamem de padre comunista. A pobreza é uma condição fundamental para qualquer relacionamento. Se a gente não se esvazia para escutar o outro, a gente não dá conta de escutar a pessoa com quem a gente se casou na hora do almoço. E aí, quando a gente não se escuta, a gente não se entende. Se eu estou cheio de mim, eu não vou ter espaço para você. Aquilo que você está dizendo não é importante. Então, Paulo diz, Cristo podia estar inchado, rico, porque era Deus, mas ele se fez pobre para nos enriquecer. Por isso, a melhor maneira de enriquecer uma relação, despila dos excessos, é que a gente seja capaz de dar espaço para o outro, na escuta, na atenção, na compreensão, inclusive quando ele vem a nós com as suas indigências. O apóstolo Paulo nos ensina que nós, diante das confusões da vida, não podemos vestir a camisa das nossas emoções. Se estamos irritados, não vistamos isso. E que a gente tem que estar aberto, inclusive, para subvertermos as expectativas dos outros e também as nossas. Aqui nos lançamos no Evangelho. É bonito quando Lucas diz que Jesus está passando através de plantações de trigo. Aqui, evidentemente, nós entendemos uma abordagem espiritual desse estar passando, porque a vida é parto, a vida é atravessamento contínuo, e o que ela quer de nós é coragem, já dizia Guimarães Rosa.
E o que é este atravessamento? Em nível psíquico, nós temos que atravessar lá naquele lugar onde nós temos que dar um passo além de nossas expectativas. Lá naquele lugar onde uma relação nos coloca à flor da pele. Nós temos que escolher não perder a cabeça. Nós temos que atravessar, inclusive, do ponto de vista espiritual, porque essa é a beleza do Evangelho que nós acabamos de escutar. Quanto menos nós demos conta de nós, quanto menos nós estivermos abertos às perguntas que realmente importam, mais nós multiplicaremos os excessos. Tem gente que vai para a igreja para fugir de si. Passa bastante tempo enchendo o saco do padre na comunidade, porque ninguém dentro de casa está dando conta de suportar. Então, Jesus está dizendo isso para os fariseus. Lá naquele lugar onde é sempre necessário o rito, onde nós temos que ter muitas leis, lá naquele lugar onde multiplica-se o templo e o sábado, significa que alguma coisa está faltando e que a gente não está tendo a coragem de se confrontar com isso. Então, ele atravessa, do ponto de vista psíquico, atravessa as expectativas dos fariseus, do ponto de vista espiritual, porque quando a nossa alma está adoecida, nós multiplicamos neuroses, não é? A gente vai o tempo todo pegando naquele detalhe, naquela coisa, querendo encher o saco dos outros, não é assim? Quando a gente não está dando conta da gente mesmo, a gente acha aquela coisinha, aquela peça que está fora do lugar e faz da vida da nossa família um inferno. E às vezes até dentro da igreja. Não ninguém aqui, né? Claro, nós estamos dizendo de outras paróquias, talvez até de outras dioceses. E também as presunções, não é? É interessante que no Evangelho eles julgam que Jesus estava louco. Os parentes de Jesus, né? Para você que acha que o problema está só na sua família, né? Como eu sempre costumo dizer, família unida é uma beleza, mas reunida é uma M com 4 letras, né? Porque sempre dá confusão. Os parentes de Jesus querem atirá-lo do monte porque acham que ele está louco, que ele está fora de si. E aí vemos, não é? Loucura na primeira leitura, loucura nessa perspectiva do Evangelho de Lucas, e vemos por que é que Jesus pode ser chamado de louco, por que é que ele andava com as prostitutas, com os aleijados e com os publicanos, porque são homens e mulheres abandonados pela mentira social. Então, a prostituta, ela não vai poder dizer que ela é a melhor esposa, por isso ela não pode confiar nos próprios méritos, ela tem que confiar na graça de Cristo. O publicano não consegue colocar em prática todos os mandamentos dos fariseus. Por isso só resta a ele entrar dentro da igreja e ter consciência das próprias misérias. O aleijado, ele não pode trabalhar por sua própria força. Por isso ele depende da generosidade dos outros. É com esse tipo de gente que Jesus gosta de andar. Porque desconfia de si e, portanto, só pode confiar em Deus. Entende? Então não é que Jesus está legitimando os comportamentos inadequados. É claro que não. Qualquer pessoa que se encontra com Cristo vai mudar de vida, evidentemente. No entanto, é precisamente naquele lugar onde eu não posso confiar em mim que eu estou aberto à graça de Deus. Portanto, não vou ser eu que vou ser o salvador da pátria, mas é Cristo que vai me salvar com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. É o que está por detrás deste evangelho. Então, Jesus está mostrando aqui que ele não é um detrator. Ao demonstrar pouco respeito para os tabus rituais, para as neuroses, para aquelas coisinhas, não é? Quando você estiver diante de uma pessoa que não dá conta de si, ela vai ser sempre cheia de coisinhas. Tem sempre um jeito certo de fazer isso, aquilo, né? Está cheio de toques e de não me toques. Ele atravessa o sábado, o templo, para consagrá-lo. Atravessa o sábado e o templo para consagrá-lo. E aqui no versículo 9, termina dizendo, não está presente nesta perícope, neste trecho, quando os fariseus continuam insistindo, perguntando para Jesus por que ele cura em dia de sábado, por que ele faz o que não é permitido em dia de sábado, ele diz com uma pergunta, não é? Acaso é lícito ou não no sábado fazer o bem? É isso, né? Nós, ao invés dos nossos excessos, de nossas vaidades, temos que nos perguntar todos os dias se nós entendemos aquilo que realmente é bom, que é belo e aquilo que é verdadeiro. Porque a única coisa que importa, a única coisa diante da qual nós seremos interrogados, não será sobre os nossos ritos, nossas neuroses, nossas ilusões, não será sobre quantas vezes nós multiplicamos isso ou aquilo, mas é sobre se de fato nós fizemos o bem. Se nós de fato fizemos o bem. É para isso que nós viemos. Porque santidade não é outra coisa. Dom Valmor insiste muito nisso, do que ser gente boa, não é? Porque se a gente está enchendo o saco dos outros, significa que a gente está mais próximo do diabo, né?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces. De pé, responderemos